Bem-vindos a mais um Move Academy, hoje aqui com o Marcelo Lopes, que tem uma vasta experiência na gestão logística de empresas como Carrefour, empresas como Via Varejo, empresas como GPA, Pão de Açúcar. Então, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, tomara que seja um bom bate-papo e vamos empenhar ao máximo para ser. Bacana. Marcelo, me conta uma coisa, como é que tem sido, na sua visão, a entrada aí de novos players no mercado de logística? Como é que você está vendo o momento da nossa logística brasileira e que mudanças você tem percebido como alguém que está nisso há muitos e muitos anos? Primeiro que assim, eu acho que ele tem um valor muito positivo para a logística brasileira. Quanto mais entrantes, melhor para todo mundo. A gente convive num país gigantesco, continental, com dimensões continentais, com desafios continentais. E eu não tenho dúvida nenhuma que quanto mais a gente tiver players operando de forma semelhante ou disruptiva, ele faz um bem para a cadeia como um todo. Antigamente a gente tinha muita competição, mas hoje em dia eu acredito que a gente tá falando aí de uma nova era que eu chamo de competição. É uma colaboração competindo. Eu acho que isso é fantástico. É possível a gente aprender com os outros, aprender com os acertos, aprender com os erros. A tecnologia está disponível de forma global, você tem acesso muito rápido, que é uma grande diferença do que a gente tinha no passado. O que acontecia lá fora demorava 10, 12, 15 anos para chegar aqui. Hoje é no estalar dos dedos, a gente consegue ter acesso a essa nova tecnologia, esse novo processo, por exemplo. E, de fato, assim, ter a cabeça bem aberta para desaprender e aprender de novo. Eu acho que esse é o grande X da questão hoje em dia. Quanto mais possibilidades você tem de desaprender o que você fez até hoje para aprender novamente, é quanto você vai dar de aceleração para essa nova formatação da logística brasileira. Legal essa visão, porque no dia a dia do transporte, no meio da operação do dia a dia, existem empresas que têm esse entendimento, né, de investir seu tempo em novos aprendizados e tudo mais, mas outras acabam ficando muito presas na operação e não se modernizando. Você percebe isso no mercado também? Você percebe a diferença dos players de empresas diferentes, né? Comportamentos diferentes em relação a se preparar e entender o que vem de novo no mercado? Você tocou num ponto que ele é muito importante, assim, e ele é uma mudança de modelo mental pragmática. No passado, a gente tinha lá um peso para a logística, primeiro que era um centro de custo, levava o produto do ponto A para o ponto B, e quanto mais barato, melhor, e era só isso que a gente olhava. E o pragmatismo daquela ocasião era, eu preciso ser rápido nisso, eu estou ligado na operação, então, enfim, visões de médio e longo prazo eram um pouco discutidas. Hoje em dia não, hoje em dia assim, se investe muito, e não é muito tempo, assim, se investe muito em planejar o que vai acontecer no próximo ciclo de abastecimento, no próximo mês, na próxima sazonalidade, nos próximos entrantes que vão ter competindo com você naquela região. Então assim, hoje em dia a gente tem uma logística com uma senioridade muito maior do que a gente tinha no passado, muito pela consciência de que eu preciso me planejar melhor para ser mais eficiente e ter um diferencial competitivo de um parceiro que atua no mesmo mercado. Então, assim, antigamente o que a gente tinha muito focado em execução e um modelo de comando e controle, hoje em dia ele está muito equilibrado em eu preciso ampliar as minhas variáveis para um bom planejamento. O exercício de planejamento é um exercício de errar cada vez menos. Você vai errar alguma coisa. Quanto menos você errar, mais eficiente você é, para poder lá na frente ter uma perenidade do seu negócio de forma a performar daquilo que você precisa no PNL de cada uma das companhias. Então, assim, modelo mental entre eu preciso investir em planejamento contrabalanceando a minha execução de comando e controle da operação, ele, para mim, ele é latente entre um período e outro da logística. Eu vejo isso também. Eu vejo que existe uma consciência maior das variáveis que estão envolvidas no transporte, principalmente o transporte, que ele consome recursos a todo momento em larga escala. Exato. Então, uma operação rodando é uma operação que tem uma dependência grande de caixa. Exato. Se você demora para entender alguns problemas da sua operação, ou se você tem uma visão retroativa com uma distância muito grande, vamos chamar aqui de uma semana, você provavelmente está deixando dinheiro na mesa e está deixando de enxergar oportunidades para tomada de decisão.
né? E aí a gente, quando conversa com alguns players, a gente percebe isso, né? Se você observar um pouco o modelo de gestão, modelo de gestão de resultados, rituais de resultados, você percebe quem está na frente e entendendo rápido quando alguma coisa diferente acontece e quem demora mais tempo. Eu acho que isso vai fazer uma diferença cada vez maior. Faz muita diferença, é verdade. Bacana. Vamos falar um pouco da tua jornada aí. Como é que você chegou nessa vida da logística aí? Bom, primeiro assim, eu sou o terceiro filho de 4, perdi meu pai muito cedo e a gente começou a trabalhar em casa sempre muito cedo. Então, com 13, 14 anos eu já estava trabalhando, enfim, e era a vida de todo mundo lá. Nunca faltou nada, mas o meu acesso a estudo sempre foi escolas da prefeitura, do estado, tal, não sei o quê, todo mundo se ajudando e tal. Meu primeiro emprego registrado foi o tão famoso office boy, né? E eu até ligo os pontos no passado, é muito, muito interessante isso, porque é o seguinte, assim, naquela ocasião, tinha eu e mais 3 amigos com 4 empresas diferentes. A gente fazia o centro da cidade. Todo mundo se encontrava ao meio-dia no centro da cidade. E a gente dividia o centro da cidade em 4 partes. Todo mundo pegava a região sul, a região norte, a oeste, a sudeste ali. Todo mundo que tinha trabalho para aquilo dava e executava. Hoje, passado aí 30 anos de experiência, eu sei que eu roteirizava com 14 anos de idade, mas naquela época eu não sabia o que era roteirização. Então, assim, eu acho que eu estou sempre envolvido desde pequeno com logística. Nessa ocasião com carro próprio, né? Com carro próprio, aliás, era com os pés próprios, né, cara? E a nossa vocação ali era ir por fliperama mais cedo, enfim, era dessa forma que a gente fazia. Tinha um motivo para buscar eficiência. Exatamente, esse era o motivo daquela ocasião e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Me formei em administração de empresas, também numa faculdade regular, não era uma faculdade de ponta, enfim, estudava à noite, trabalhava durante o dia, aquela coisa toda. Trabalhei por 10 anos na São Paulo Alpargatas, ali foi o meu grande momento de entender uma cultura corporativa, entrei na área comercial ali, na área de compras efetivamente, passei pela área industrial ali também, foi uma grande escola corporativamente falando, foi muito bacana. E depois de 10 anos a gente fez um turnaround ali com a chegada do grupo da Votorantim, que tinha aquisição da Alpargatas, e ali a gente teve lá uma dispensa motivada, por cada ano você tinha um prêmio de salário. Eu falei, quer saber? Eu vou empreender. E abri uma consultoria. Foi muito legal, porque o que eu ganhei em 10 anos eu perdi em 10 meses, mais ou menos por aí. Mas o aprendizado e a bagagem que me trouxe para aquilo que eu sou hoje enquanto gestor de grandes times e tal, vem muito dessa experiência de 10 meses. Precisava me recolocar no mercado e aí entrei no chão do CD do GPA no início dos anos 2000, foi em 2001, janeiro de 2000. E foi muito legal, porque eu fui ali sendo provocado por uma oportunidade na área comercial e conheci um diretor de logística, o Jean-Claude, um francês, gostou de mim, viu algum valor em mim que hoje eu entendo o que ele tenha visto. Falei assim, não, cara, comercial aqui é muito, muito simples, você vai trabalhar em logística. E ele foi meu grande mestre, ele que me ensinou absolutamente tudo, todos os processos de inbound, outbound, separação, distribuição, eficiência logística, roteirização. Foi uma grande escola o GPA. O GPA eu fiquei 12 anos ali, foi muito legal. Mas depois de 6 anos ali, eu já estava sentado na cadeira de diretoria de logística e eficiência, e eu achei isso muito bacana. Mas ali naquele período é onde eu fui buscar cada vez mais conhecimento técnico sobre aquilo que eu estava fazendo. Então eu fiz uma especialização no COPEAD, eu fiz um MBA em gestão estratégica na GV, enfim, fui lá me especializar nisso, onde eu fui investindo bastante, porque eu também estava dando muito resultado. Foi no momento onde o Abílio trouxe o conceito de centralização do abastecimento, todas as entregas eram feitas porta a porta do fornecedor às lojas, e ali a gente teve o conceito de centrais de distribuição. Em 3 anos a gente abriu 8 centrais pelo Brasil inteiro, e eu participei desse momento. Então, assim, lugar certo, no momento certo, na hora, foi fantástico isso. E fiquei lá por 12 anos. Enfim, GPA naquela ocasião fazendo muitas aquisições, né? Muitas transformações, comprando players menores de supermercado, até que entrou fortemente no não alimentar. O primeiro foi o Ponto Frio no Rio de Janeiro e depois a associação com a Casas Bahia. E ali também, no turnaround que a gente tinha que fazer de Casas Bahia, eu fui para lá em 2011, 2012. Aí sim, já como VP de infraestrutura, eu tinha a parte de TI comigo, Loss Prevention, expansão e logística. Um outro absurdo desafio,
Ali a gente tinha 3.300 caminhões próprios, a gente era muito verticalizado. Só da parte de distribuição eram 9.000 pessoas, porque eram 3 pessoas para cada caminhão, então motorista e 2 ajudantes nesse sentido. A gente tinha lá a divisão de montagem de móveis, que eram mais 4.000 funcionários para isso, verticalizados também. Só para montagem? Só para montagem de móveis, porque é uma alavanca importante da Via Varejo. Enfim, e eu participei desse turnaround também. E depois de 7 anos, enfim, o Casino decidiu o desinvestimento desse ativo aqui no Brasil. Acabei saindo de lá e tive o convite de ir para o Carrefour. Entrei no Carrefour, já estou lá há 6 anos e meio, com a ambição e com o desafio de fazer uma logística omnicanal. Naquela ocasião, a logística ela era fundamentalmente segmentada por formato, hiper, super e por canal, online ou offline nesse sentido. E a gente veio aí com essa dimensão de tentar também reconstruir essa cadeia, que ela é enorme, né? Pode falar. Perdão, quero explorar um pouco a tua passagem pelo GPA, porque você falou de 12 anos de carreira, né? Você chegou numa posição de diretoria lá. E tudo que a gente conhece dessa jornada de GPA é que era um ambiente muito competitivo, muito desafiador. E aí eu queria que você falasse um pouco de como é que foi para você crescer na carreira e ter o espaço para poder ocupar uma carreira de alta liderança lá. Primeiro que assim, de fato, a cultura era uma cultura de resultado, né? Mas essa cultura, ela vinha recheada por variáveis de estruturação dessa cultura que eram o accountability, o empowerment, o desafio de você pensar fora da caixa para poder chegar no objetivo. E assim, isso muito valorizado pelo Abílio, que era a grande pessoa que eu também me ensinou muito, trabalhei 6 anos diretamente com ele, enfim, um grande mestre, uma grande pessoa, e eu tive a bênção de estar lá e consumir, beber dessa fonte do que é o varejo brasileiro. Então assim, eu tenho aqui uma formação e um conhecimento técnico de supply ou de logística, mas eu estou há muito tempo no varejo, e pelos olhos e a condução do GPA, que foi uma grande escola. Então eu não tenho dúvida nenhuma que era um ambiente de muita competição, mas era um ambiente mesmo de muita valorização a quem trazia o resultado. E era resultado de fato, não era resultado fake ou gol de mão, por exemplo, né? E tanto é que Pão de Açúcar ele cresceu demais naquela ocasião, entre 2004 até 2012, 2013, com aquisições, com fusões, enfim, tendo um protagonismo no varejo brasileiro de forma muito bacana. Então, assim, era cultura, mas era bacana, porque você tinha reconhecimento de fato daquilo que você fazia. E, enfim, foi muito legal, foi um aprendizado bom. Para quem gosta de entregar resultado e tem uma afinidade com o tema, acaba virando uma avenida de crescimento, né? Não tenha dúvida disso, mas assim, peculiarmente, né, você começa a construir valores, meus valores pessoais, que tem que dar match naquilo que você está fazendo hoje. Então, assim, se eu tivesse algum valor pessoal hoje que não desse match com a cultura do Carrefour, eu não estaria no Carrefour hoje. Eu abriria mão disso, tal, não sei o quê. Já com 57 anos de idade, enfim, com um pouco de cabelo branco, me dou o direito de... Eu chutaria 10 anos a menos. Pois é, obrigado, mas são 57. Então, assim, eu me daria o direito de... Aqui eu consigo conviver, aqui eu não consigo, vou fazer qualquer outra coisa, tal, porque para mim isso tem muito valor. Então, essa questão lá me ensinou isso também, que os valores pessoais e os valores da companhia têm que ter um fit muito bacana. Se não tiver, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, existia o reconhecimento por resultado, mas existia o reconhecimento também pela forma de resultado, como é hoje no Carrefour também. Então, assim, a cultura do Carrefour ela é muito latente nisso, de inclusão, de diversidade, de ser dono do negócio, de dar o resultado, mas, sobretudo, com muito respeito nas transações pessoais e interpessoais que você tem com o time. Uma companhia muito grande. Então, assim, não dá para dar resultado sendo um tanque e deixando corpos pelo caminho. Absolutamente não tem sucesso com isso. Não cabe mais isso. Então, esse valor é um valor que eu aprendi lá e trago comigo até hoje. Eu acredito muito nessa questão de que o papel da liderança, da companhia, é preparar o ambiente para que as pessoas possam estar no seu melhor lugar de potência para entregar resultado. E isso tem a ver com a maneira como elas são tratadas, a maneira como ela vê
o resultado acontecendo, né? O mérito, para quem vai o mérito, a forma como isso é feito. E isso tudo vai formando dentro do ambiente um espaço apropriado para as pessoas brilharem. E aí, cada vez mais eu penso que quando a gente sobe na carreira de liderança, né, quanto mais alto é o teu papel, mais é a tua responsabilidade de influenciar para que esse ambiente seja propício para as coisas acontecerem. Não tenha dúvida disso. Assim, ó, eu tive a possibilidade de participar de um workshop com Jim Collins, um escritor famosíssimo. Samurai. Exatamente. E ali eu tive o primeiro contato do que foi um mantra conduzido pelo Abílio, por exemplo, e que virou completamente o meu modelo de gestão de pessoas e de liderança, né? Que foi quebrar o paradigma que a gente tem de que você não pode ter pessoas melhores do que você no seu time. Porque senão você corre o risco de perder a tua posição. Olha que absurdo, eu vou ter pessoa melhor do que eu. Pelo contrário, assim, eu tenho um aprendizado e levo comigo e aplico isso, apliquei no GPA, apliquei na Via Varejo, aplico hoje no Carrefour, de que sim, a gente tem que ter pessoas muito melhores do que a gente no nosso time. São essas pessoas que de fato vão resolver os problemas da companhia, vão resolver os problemas que ainda vão acontecer, são essas pessoas que vão de fato levar para onde a gente quer a nossa companhia. A sua única responsabilidade é de manter essas pessoas que são diferentes, são diversas, motivadas. E para isso você tem que ter uma relação muito próxima com elas. Entender o que de fato motiva cada uma dessas pessoas que são diferentes, são personas únicas no seu modelo de gestão de que fazer. Você não tem a condição de motivá-las de uma única forma. Você não tem a bala de prata para isso. Portanto, você tem que conhecer o José, a Maria, o João, de forma próxima e tal. Isso não significa abrir mão de performance ou de resultado, porque assim, isso são para equipes medianas, medíocres. Medíocre no dicionário, mediocridade é você ser mediano. A equipe que proporciona um alto valor agregado de performance é a equipe de alta gestão, assim, é a equipe de alta performance. E para isso você tem que reconhecer que elas de fato são, motive-as de forma diferente para construir um ambiente como esse. Então, assim, isso é fundamental hoje para sucesso de qualquer negócio. Pode ser do transportador, do embarcador, de uma empresa de agronegócio, enfim, isso para mim, é fator chave de sucesso. Eu ia comentar isso, né? A gente não está falando mais de logística, a gente está falando de liderar, de construir times com competência de entrega de resultado de alta performance, né? Agora, eu realmente tenho até hoje, né, uma admiração muito grande pelo Abílio, pela pessoa do Abílio, embora a gente saiba que ele era um cara duro muitas vezes e passou aí essa vida sendo reconhecido não pelo cara duro que ele foi, mas pelo cara também mobilizador, pelo grande líder que ele foi. E eu queria que você falasse um pouco, assim, quais foram os teus aprendizados ali, convivendo perto dele, entendendo um pouco da cultura do GPA, o que você levou para você? Cara, o que vinha muito dele, assim, é sempre perguntar o que não foi feito, o que deveria ter feito para aquilo acontecer. Sempre. Tá bom, você fez isso? E o que mais? E o que mais? Porque assim, o esticar a corda do Abílio sempre foi muito importante, mas ele não esticava porque ele era duro, nada disso, porque ele via a capacidade de levar aquele negócio para outro patamar, como ele levou. Então assim, se você aprende a conviver com isso é fantástico, porque ele só estica a corda de quem tem corda para ser esticado. Quem não tem é descartado. Tá bom, carrega o piano, mas não é aqui que você vem. Então, assim, participar disso foi uma benção, eu diria assim. Pô, como é que eu consigo beber dessa fonte e entender qual é o modelo de gestão? Pode ser duro, tinha as plenárias às 7h15 da manhã na segunda, não tinha gestão de conflito, era gestão de conflito, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas quando a gente olhava de onde a gente saiu para onde a gente chegou, cara, era celebração constante, porque assim, a gente realizou muita coisa junto sem saber que podia ter realizado. E um grande aprendizado também é que, às vezes, a gente pensa muito no destino para onde a gente está indo e deixa de aproveitar a viagem. O Abílio, ele apontava a viagem. Assim, olha aqui que legal, olha aqui que legal, olha aqui que legal, um passo de cada um. Então, assim, isso é muito marcante também. Às vezes a gente fica aqui projetando um plano de negócio, mas quando a gente chegar lá em 2026... Tá, e 25?
e 26 o ano inteiro. São essas coisas que fazem parte da jornada, materializando, que materializa e que você tem que celebrar. E celebrar o erro também. Porra, cara, vamos celebrar o erro. A gente errou, então a gente aprendeu com alguma coisa, a gente não vai fazer de novo o mesmo erro, né? Porque isso aí é burrice, tinha lá esses quadros espalhados. O segundo erro é no mesmo erro. Ele falava isso, né? É isso, é burrice, então não tem muito do que fazer. Então, assim, esse negócio de ter objetivos claros e traçar caminhos de onde você precisa chegar, por onde você tem que passar, foi um grande aprendizado. Aprendizado de condição, de disciplina, de rotina. Ele falava muito disso. A rotina é espetacular. Se você tem rotina, você vai fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Então, assim, é um outro olhar para aquilo que pode ser mais chato, que não é chato e que faz parte fundamentalmente de uma alta performance, como sempre foi as coisas que o Abílio fazia, né? Como ele tocava um negócio que você trabalhou lá, você tem uma influência direta. Mas ele era uma pessoa pública há muitos anos, né? E uma referência de liderança para muita gente. Então, eu acho que cada líder tem um pouquinho de Abílio dentro de si, no sentido da forma de olhar o time, né? Da forma de encorajar as pessoas. Eu acho que esse era um ponto importante, de esperar o melhor, né? Então, ele era uma pessoa, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, fora da curva, acima da média. Exatamente assim. E ele trazia, né, as pessoas para cima da média. E eu penso que, como líder, um grande desafio é você olhar para o time e pensar assim, pô, como esse time pode ser melhor? Porque é melhor para cada um desse time ser melhor e progredir na linha do tempo. Porque dali um ano você vai olhar para trás e vai ver o quanto você evoluiu, o quanto você tem pista para se desenvolver, o quanto as tuas conquistas te colocam numa posição de coragem para você encarar novos desafios, né? E acho que essa é uma entrega que no dia a dia parece puxar a corda, esticar a corda, mas que na verdade você está fazendo o melhor pelo negócio e pelas pessoas. Exato. E aí as coisas se juntam e aí o caminho fica bom para todo mundo, né? Mas assim, ó, a minha visão, qual que é o papel principal de um líder hoje? Qual que é esse papel? Tem lá umas questões de entrega do P&L, que ele é responsável, não estamos falando disso. Assim. O papel principal de um líder hoje é ele influenciar de forma positiva a sua equipe, seja pessoal ou profissionalmente. Assim, isso é muito difícil de ser feito. Isso é muito difícil. E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que ser bonzinho, tem que tolerar a má performance, nada disso, mas assim, como é que você influencia o seu time a cada vez fazer coisas melhores ou coisas do que ele achava que não podia fazer? Isso é fator fundamental de exercício de um líder, de um bom líder, eu diria. Então, assim, e aí eu trago isso para a minha experiência profissional. Assim, eu nunca tive 100% preparado para assumir uma cadeira. Nunca tive. Toda a minha evolução profissional, ela veio pelo desconforto, não veio pelo conforto. E isso é fundamental. Se você está desconfortável, você está evoluindo. Se você estiver confortável, me desculpa, você está parado, você está estagnado. Agora, se você estiver desconfortável, não significa ter que tomar Milanta Plus todos os dias, não significa brigar em casa, chutar o cachorro, nada disso. Mas, pô, estou desconfortável, ainda não tenho 100% de condição de dominar aquele processo, de influenciar positivamente, de tomar uma posição. É esse desconforto que eu estou falando. Se você está nesse momento, celebre, porque você está evoluindo. Se você estiver confortável, você está estagnado. Tem um exemplo de carreira, eu fui um profissional por alguns anos na área de compras, tinha passado por uma empresa, depois passei por outra empresa, e aí fui contratado para tocar uma área de logística e compras da Sascar na ocasião, né? Fui para lá e fiz esse papel por alguns meses ali. Então era um papel de fato conhecido, né? Ainda cheguei numa empresa que precisava organizar uma série de coisas que ainda não tinham sido feitas e eu já tinha feito isso antes. Então, na realidade, eu estava colocando a minha experiência naquele modelo. E aí houve uma mudança dentro da companhia, um private equity comprou a companhia, comprou o controle da companhia, na ocasião o GP Investments, que foi uma das grandes escolas que eu tive na minha vida, aprender a maneira de gerir que o fundo tem. E o CEO da companhia, que é o Márcio Trigueiro, ele teve uma conversa comigo dizendo o seguinte, eu tenho uma posição nova para você, uma posição na área de vendas. E eu falei, mas
Como assim? Ele falou, olha, O que eu vou fazer deixa lá? eu te perguntar uma coisa. Dentro do que você está fazendo hoje, o quanto você vai se desenvolver nessa cadeira? Eu sei que você vai entregar resultado porque, enfim, é o que você sabe fazer. Mas o quanto você vai aprender com isso? Olha, eu acho que eu vou aprender menos. Ele falou, e quanto você vai aprender sentando numa cadeira de vendas? Né? Esse é o ponto. E aqui nós temos uma cultura de dar espaço para as pessoas que não necessariamente são pessoas que têm formação técnica numa área. A gente gosta do job rotation. A gente faz isso porque a gente acha que desenvolve as pessoas. E foi uma das grandes decisões de carreira que eu tomei, porque realmente abriu minha cabeça para um outro lado totalmente diferente. É isso aí. Me colocou nessa posição de desconforto. Eu tive que aprender a lidar com isso, né, e respeitar. E aí eu também aprendi o seguinte, que não existe um CEO, uma carreira de CEO, na maior parte das vezes, que não tenha passado por uma visão de vendas, né, de entender o lado de negócio da companhia. É isso. E isso me ajudou demais no desenvolvimento e no aprendizado. Eu fiquei 12 anos no GPA, na área de alimentação, mas eu não fiquei 12 anos na área de supply e logística. Eu passei por operação de loja, toquei regional de loja, grupo de lojas, hipermercado e supermercado. Eu passei pela área comercial. Então, assim, isso tudo provocado por ele para falar assim, você precisa aprender o que é o varejo. Logística, você tem competência, tá tudo certo, se desenvolveu academicamente, tá bacana. Agora, você precisa conhecer do varejo. Quer conhecer do varejo? Vai operar uma loja. E eu fui operar uma loja. Cara, isso é sensacional. Eu falei assim, que eu vou cuidar do painel de uma loja, não conheço nada disso. Sensacional. Sensacional. Então, assim, é o desconforto que te agrega muito conhecimento, porque você está aberto para aquilo. Você tem que querer, obviamente, mas que é fundamental para ligar o ponto lá na frente, sabe? Assim, pô, passei por isso lá, já tenho essa experiência, conheço alguma coisa disso. É bacana demais. Que legal. E aí, então, depois de 12 anos... 12 anos, fui para Via Varejo todo o turnaround do que era muito verticalizado. Conta um pouquinho aí dos números dessa virada, assim. O que você tinha de escopo naquela ocasião com a virada da Via Varejo? Isso aumentou galaticamente. Explica um pouquinho isso. Assim, em termos de venda da companhia, o GPA vendia mais do que a Via Varejo naquela ocasião, mas não é por aí. Assim. Em termos de dimensão, a Via Varejo ela era 100% verticalizada. Então, a logística dela era própria, a montagem era própria, a área de tecnologia era própria, engenheiros processando ou desenvolvendo soluções para a loja, para a logística internamente. Então, assim, ela tinha uma cultura familiar de dono, onde dedicação total a você significava eu tenho gestão de simplesmente todos os processos da companhia. Então a gente tinha ali, obviamente, né, uma relação de ganho de produtividade, uma oportunidade de ganho de produtividade, trazendo conceitos de otimização logística, de distribuição, de algoritmos diferentes do que a gente tinha lá, de terceirização daquilo que não necessariamente é o core da companhia, como a área de tecnologia, por exemplo. Então, enfim, a gente foi com esse approach, né? Então, a gente foi com essa dimensão e, obviamente, num resultado que o business plan da época da aquisição estava validado para a gente poder fazer aquele tipo de coisa. E foi muito legal, porque a gente chegou lá e encontrou essas oportunidades que, às vezes, você constrói um business plan que no papel é uma coisa, na hora que você chega lá é totalmente diferente. Todos os business plans são um pouco assim. Assim. Tomara que não seja muito assim. Isso, assim. A gente deu lá a sorte de que, pô, nem era tão diferente daquele jeito. E foi muito bacana porque a gente introduzia, a gente teve aí parceiros de negócio, então o Jorge Herzog na operação, o Vitor Fagara, o financeiro. A gente teve a chegada do Valim, que foi um CEO da mudança de transformação que a gente fez ali. E a gente construiu um time ali, assim, com um link muito positivo, em prol daquilo que precisava fazer, sem muito milindre do que um estava fazendo, melhor do que o outro, nada disso, assim, com muita humildade, olhando para aquilo que tinha de benefício para a companhia. A gente fez a abertura do IPO da Via Varejo naquela ocasião, foi um modelo de IPO também de muito sucesso naquela ocasião. Então, assim, e a gente conseguiu construir essa transformação em 2 anos e meio, 3 anos, já tendo aí um resultado muito diferente do que a gente tinha no passado e que uma satisfação incrível, porque a gente fez tudo isso através das pessoas. Então a gente construiu um time, valorizou o time que estava lá, enfim, e tinha a condição de fazer isso. E a gente só faz isso através das pessoas, né?
o mesmo mantra de Jim Collins e de Abílio é que as companhias elas são muito simples. Elas são feitas de pessoas e de processos. Primeiro você escolhe as pessoas certas e depois deixa elas arrumarem os processos. Se você escolher as pessoas erradas, os processos vão continuar errados. Se você conhecer, trazer as pessoas certas, mas não dá liberdade para arrumar o processo, você está matando um excelente gestor desse negócio. Então, primeiro se dedica a construir a pessoa certa, na cadeira certa, e depois dá liberdade para ela fazer. E foi isso que a gente fez nos 5 primeiros anos de Via Varejo para fazer o turnaround que a gente fez lá. Foi muito gratificante, eu tenho grandes experiências. Ao longo disso também, Via Varejo era uma empresa notadamente offline, uma cultura de físico muito grande, e aí a gente lançou lá com a chegada da Cenova, que era o braço de e-commerce do GPA, a gente colocou a Cenova também, que é o online daquela ocasião, e foi fantástico. Construímos um novo footprint logístico totalmente otimizado, abastecia a loja e saiu o e-commerce de lá, 60 mil entregas por dia na casa do cliente, era muito legal. Frota notadamente terceirizada, com grandes parceiros trabalhando e melhorando a roteirização disso. Então, assim, foi de um aprendizado muito grande. Mas, assim, GPA, Via Varejo e mesmo Carrefour ainda, mesmo na posição que eu estou hoje, o mais legal disso tudo, cara, é que assim, você põe a mão na massa, você tem que sujar a mão para entender como funciona e propor novos caminhos. E eu não tenho milindra com isso não. Se tiver que sujar a mão, eu sujo a mão e tá tudo certo. Se é para conhecer, aprender coisas novas, eu tô dentro, não tem problema. E Via Varejo você ficou até que ano? Eu fiquei lá até 2019. 2019 eu saí final de julho e na primeira semana de agosto eu já estava no Carrefour. Entendi. Você, então, teve contato lá com a aquisição do James Delivery. Isso. Eu participei, assim, James Delivery era do GPA e eu participei acompanhando essa aquisição entre GPA e o James ali. Foi muito legal, uma baita solução, o pessoal lá de Curitiba, legal pra caramba, assim, inovadores, disruptivos, trouxe uma cultura acelerada do que é uma transformação digital para a companhia. Foi muito bacana isso também. E aí, da Via Varejo, fui para o Carrefour. Quando eu saí da Via Varejo... Fazer só um registro do James. O Lucas Seskin é um dos fundadores lá. É um cara que eu tenho muito respeito, um jovem talentosíssimo e é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, porque sempre tem uma visão muito à frente das coisas e pensa grande, né? Pensa em fazer coisas que impactam bastante. Então, acho que vale. Em 2019, eu comentei contigo, fui para a China, ele estava na mesma comitiva comigo ali. A gente conversou algumas coisas, bem legal mesmo. Legal. Valido tudo que você colocou. Isso aí. E aí eu fui para o Carrefour em agosto de 2019. Foi muito interessante, porque assim, eu saí da Via Varejo numa quarta-feira, na quinta-feira, uma pessoa da Península me ligou e falou assim: é verdade que você está no mercado? Eu falei: tô. Eu falei assim: então o Carrefour vai te ligar. Eu falei assim, mesmo? Nem descansei ainda. Né, ainda não, mano, tem uma viagem para fazer. Não, pode fazer a viagem quando você voltar. E quando voltei, passei por todos os processos ali. O Noel era o presidente na ocasião, uma pessoa fantástica e tal. E a gente acertou lá o desafio que a gente tinha, e de fato era um desafio bastante interessante. A logística do Carrefour naquela ocasião era uma logística totalmente segmentada por formato e por canal. A logística do e-commerce, a logística do hiper, do super, enfim. Não tinha essa visão de omnicanalidade. O grande desafio é como é que a gente reconstrói o modelo de abastecimento, né? Então, quais são os novos algoritmos, quais são os novos processos, introdução de um Sales Operation Plan, por exemplo, como é que a gente vai fazer a gestão disso, como é que a gente transforma a nossa estrutura, o nosso footprint logístico. Naquela ocasião, o Carrefour ele era notadamente operado por terceiros, então eram operadores logísticos, a ID, a FM, espetaculares, mas não fazia sentido no meu modo de ver. Se eu estou num CD de 90 mil metros, onde só eu estou lá dentro, eu estou dividindo o custo com quem? Né? Então, assim, deixa eu fazer essa operação. E foi daí que a gente começou a transformar a nossa logística para ser, de fato, uma logística com alta flexibilidade. O varejo alimentar, ele necessita disso, ele impõe isso para a logística. Logística eficiente hoje é aquela logística que tem condição de ser flexível e se adequar às necessidades de cada um dos modelos e canais.
Carrefour é uma mega empresa, então assim, a gente tem mais de 1.000 pontos de contato com os nossos clientes em todos os formatos, cash and carry, Sam's Club, hipermercado Carrefour, supermercado, proximidade, postos de gasolina, drogaria e banco. Então assim, a gente tem um ecossistema onde a gente participa muito do share of wallet dos nossos consumidores, da lista de necessidade deles. E não dá para ser pragmático e construir uma única solução que seja compatível para todas essas necessidades. Para isso, a flexibilidade da logística ela é fundamental para o sucesso de que, cara, o que a gente precisa fazer? Ter o produto com qualidade, na quantidade correta, no tempo correto, à disposição do nosso cliente. É simples, né? Essas variáveis que estão por trás disso, simples. As variáveis que estão por trás disso, elas são, assim, enormes, né? Hoje a nossa estruturação logística, a gente tem 17 centros de distribuições espalhados pelo Brasil inteiro. São 320 hubs logísticos que a gente faz o Ship from Store no e-commerce, né, os pedidos de alimentação que saem das nossas lojas. A gente tem aí parceiros logísticos próximos de 234 transportadoras nisso tudo. Percorremos aí em 6 meses 24.000 quilômetros circulando isso tudo. E a movimentação é mais ou menos 12, 13 mil caixas movimentadas por mês que a gente tem em todo esse ecossistema. Então, assim, isso tudo operado por heróis e heroínas que são 3.300 pessoas que estão na minha estrutura lá de logística, que acordam todos os dias para poder prover o link entre alimentação saudável à disposição de todos os pontos de contato que a gente tem com as nossas lojas, para poder prover aí as necessidades de todos os nossos clientes, que são diferentes em cada uma das regiões. Isso é fundamental também, e a gente tem que preservar isso. Sortimento no Nordeste é diferente do sortimento do Sudeste, a gente tem que fazer isso tudo. E com parceiros aí próximo de 2.600, 2.700 indústrias que fazem parte dessa cadeia como um todo. Então, organizar isso tudo para ser e ter eficiência é algo muito complexo, mas é algo que me motiva muito todos os dias. A gente falou antes da nossa conversa aqui sobre a Kátia Porto, né? Que foi VP de Recursos Humanos primeiro do Big, depois do Carrefour. Sim. E ela me falou uma coisa, eu fiquei pensando naquilo, né? Ela falou, olha, a gente tem 150 mil pessoas no Carrefour. Tem muitas cidades no Brasil que não tem 150 mil pessoas. Então, como é que é verdade. Liderar para essa quantidade de pessoas que você tem? Porque no teu caso da logística, você tem pessoas que você lidera diretamente através dos times, funcionários, etc. Mas tem toda uma cadeia de prestadores de serviços, fornecedores, etc. Você tem noção da quantidade de pessoas que estão debaixo dessa sua liderança? Assim, eu tenho que ter noção porque isso me dá aquele frio na barriga e a responsabilidade de qual espelho eu tenho que ser para essas pessoas. Eu acho que isso de fato, a primeira variável que me motiva todos os dias. Assim, poder circular em todos os CDs, nas lojas e entender que você é um espelho que reflete sombra para um monte de gente, te conduz numa disciplina muito maior. E essa disciplina, como eu falei anteriormente, ela faz parte dos meus valores. Os meus valores têm que ter fit com os valores culturais da companhia que eu estou hoje. E eles têm. Hoje a gente tem lá uma cultura voltada e estruturada para a forma de relação entre o líder e o liderado, enfim, com muito respeito, com muita proximidade, inclusão, diversidade, ações que de fato mitiguem aquilo que a gente provoca no entorno das nossas lojas, no entorno da nossa logística, que são questões de ESG. A gente tem muita responsabilidade, muita consciência dessa responsabilidade. Então, assim, a gente já não tem uma cultura transacional de que eu te vendi um produto e você tem que pagar esse produto, ou com o fornecedor, eu comprei e você tem que me entregar. Ela vai muito além disso. Ela vai uma relação de construção fidedigna de fidelização de fato. Assim, você não compra no Carrefour porque o sortimento está correto, porque você achou que o preço está bom, a oferta está legal. Você compra no Carrefour porque eu tenho aderência com essa marca e com os valores dessa marca. Então, essa responsabilidade ela tem que permear absolutamente de forma primária nos colaboradores da companhia. E isso é o que me motiva todos os dias. Eu preciso, de fato, orientá-los, motivá-los e, enfim, dar essa ciência de que o meu separador do CD não está fazendo uma separação para entregar um produto que vai para a loja. Ele está fazendo uma separação que, se é uma carne, é para o churrasco de domingo de uma pessoa que vai assim celebrar com a família. É muito mais do que simplesmente
uma ação transacional de compra e venda nesse sentido, entendeu? Que bacana, muito legal. E tenho certeza que essa forma de ver também conecta as pessoas, né? Então, completamente. As pessoas têm as histórias, né? O storytelling na cabeça de cada um sobre qual é o papel delas ali, né? Tem uma frase famosa que perguntaram, né, para uma pessoa da limpeza do Albert Einstein, né? E aí, o que você faz aqui, né? A pessoa fala, eu ajudo a salvar vidas. Exatamente isso. Então, o teu papel dentro de um contexto e esse contexto sendo algo muito maior impacta as pessoas. Exatamente, exatamente. É bem por aí. Assim, ó, tem uma forma mais brincalhona de falar disso, que assim, você motiva as pessoas de duas formas, né? Ou você coloca uma chama embaixo dela e ela vai ter que se mexer, ou você coloca uma chama no coração dela. O que é mais perene é no coração dela. Não tem a dúvida nenhuma. Quando você faz esse link, não é um link emocional, mas é um link de entender o porquê que a gente está aqui, quem de fato faz a diferença para aquilo dar certo são as pessoas. Você só faz a melhoria no teu processo, a implementação de um novo sistema, através das pessoas. Esse é o principal ativo. Você tem que ter esse ativo controlado, motivado, entendido quais são os valores da companhia, o que é visão, missão, enfim, o que eu faço aqui todos os dias. Essa pessoa do Einstein, ela salva vidas, eu não tenho dúvida nenhuma que ela faz isso, As nossas pessoas do CD realizam sonhos. Tem muita gente que para fazer uma carne de final de semana é um sonho, a gente realiza sonho, não tenho dúvida nenhuma disso. Maravilhoso. Logística não é sobre produtos nem pacotes, é sobre pessoas. E talvez alguém que esteja vendo esse vídeo não vai ver o brilho nos olhos que eu estou vendo o seu agora. Mas é isso aí que me motiva mesmo. Muito bacana, bem legal. Muito bacana o teu envolvimento. Bom, falando agora um pouco sobre esse mercado, né, que a gente participa, o processo transacional entre movimentação de CDs para unidades, abastecimento de loja, não é algo realmente novo, né? Isso já é feito há muitos e muitos anos no Brasil, né, com as grandes lojas supermercadistas. Eu acho que houve, sim, uma modernização, um planejamento em cima desse modelo. Agora, o varejo, né, o que entrega B2C na porta lá do consumidor, seja alimento, seja produto, esse mudou muito, né? Completamente. Porque dos últimos anos a gente tem aí Amazon e Mercado Livre ocupando um espaço relevante no mercado brasileiro, que foi uma primeira onda, vamos chamar assim, uma primeira onda de grandes players que trazem muita tecnologia embarcada para o consumidor final. E agora a gente tem uma nova onda, né, com Shopee, Temu e etc. Como é que você enxerga esse momento da logística B2C? Assim, o que você está vendo de mudança e para onde você acha que isso vai? Assim, trazendo um paralelo daquilo que a gente aprendeu com esses novos entrantes, foi a questão de você ter hubs logísticos espalhados pela região que você quer atuar. E esse foi um grande aprendizado do varejo, porque assim, né, a gente trouxe o conceito de suar o nosso ativo. Antigamente o papel e a missão de uma loja era prover o link, né, a relação transacional entre quem ia na loja, comprava o seu produto, passava no PDV e ia embora para casa. Esse era o papel principal. Tinha lá experiências, tinha, legal, bacana. Mas esse é um ativo muito válido e muito rico para ele ser um provedor de solução logística para aquela localização. E isso veio com esses novos entrantes. Então, assim, hoje, por onde você passa, você vê um hub da Shopee, você vê um hub da Mercado Livre, tá, não sei o que, um monte de carro amarelinho parado, esperando chegar aquela carreta que vai fazer o output para veículos menores e fazer a distribuição daquilo. Fantástico! Como é que eu trago isso suando o meu ativo? E foi o que a gente fez hoje, e por isso que a gente tem um papel de relevância no mercado de distribuição de alimentos do e-commerce, e essa é uma alavanca que o Carrefour, ou pelo menos provedores de varejo com loja, tem de melhor desses grandes provedores, porque assim, movimentar alface, tomate, batata e banana não é fácil, é para poucos, mas dado que a gente tem essa competência e esse conhecimento, por que não suar o meu ativo? Então, hoje, dentro das nossas estruturas lá, a gente tem 320 lojas que são hubs logísticos. Você vai fazer uma compra para sua casa. São dark stores? Não. São lojas abertas? Exatamente. A gente utiliza o mesmo estoque de dentro da loja. E aí, hoje, se você vai fazer uma compra num Sam's Club, por exemplo, ou num Carrefour, por exemplo, você indicou lá o seu CEP, ele vai cair para a loja mais próxima. São lojas com raio de 7, 8 quilômetros, onde 76% do meu e-commerce alimentar eu entrego no mesmo dia.
Isso é fantástico, assim, é muito bacana. Tem os seus desafios, a gente tem muito que melhorar ainda, mas esse é o grande aprendizado do que a gente vê dessas soluções, que notadamente são soluções para bens duráveis, eletroeletrônicos, portáteis, tal, não sei o quê, para aquilo que a gente pode usufruir na área de alimentação. Então, assim, grandes players já fazem isso, o GPA já faz isso, o Carrefour já faz isso, e agora a gente trouxe esse aprendizado e aplicou aqui. Então, assim, hoje a gente tem, de fato, uma relevância importante nesse mercado aí. E aquilo que você falou no início, né? Muitos anos atrás, a logística era um centro de custos dentro da companhia, né? Onde existia uma gestão ali de outras áreas, como uma área que servia a outras áreas dentro da companhia. E aí, com a evolução do e-commerce, principalmente B2C, a experiência que o cliente final tem sobre o seu produto é entregue pela logística. Sim. E aí, a logística sai do papel de ser uma área de suporte para ser uma área protagonista dentro do negócio, isso, porque ela vai mudar o ponteiro da percepção de valor do cliente. Eu diria assim, ó, eu estou nesse negócio há muito tempo e eu tive o privilégio de entender os movimentos de uma área que notadamente eram provedoras de custo para serem hoje uma área que ela orienta a estratégia da companhia. Tanto é que antigamente você não via aí executivo sentado no board da companhia que cuida de logística ou de supply chain. Hoje você tem, em grandes empresas, uma pessoa dedicada para essa alavanca. Isso é fundamental. Isso é um excelente exemplo. É, né? Isso aí. Antigamente você não tinha ninguém. Hoje em dia você tem lá um cara que senta no board da companhia e toma as decisões, orienta as decisões que têm que ser tomadas. Mas eu diria que até antes da pandemia a gente já via esse movimento. O que acelerou de fato esse conceito de que, cara, se eu não me programar para ser eficiente na última milha ou na milha do meio para a chegada nas minhas lojas de forma eficiente, eu não vou produzir um diferencial competitivo com players no mercado. Essa consciência foi fantástica também, assim, eu tive o privilégio de passar por tudo isso. Então, quando eu entrei na logística, o diretor de logística respondia para alguém ou do comercial, ou da área industrial, ou da área de manutenção. Nível de influência baixo. Baixíssimo, só executa. Para hoje, assim, como é que a gente influencia as estratégias da companhia para ganhar cota de mercado, para ser mais relevante na lista de produtos dos nossos clientes. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse foi o grande avanço e que bom que foi, e que bom que eu estava lá nesse momento. Né? Então, que legal, que legal. Eu acho que você cobriu bastante aqui dentro da proposta desse nosso podcast, que é falar para líderes do transporte, líderes de logística, contar da tua trajetória, né, dos lugares onde você passou. De fato, assim, tenho certeza que tem 1000 cortes aqui que a gente vai pegar das tuas frases aí e vai viralizar para vários lugares. Né? Eu queria te ouvir um pouco, assim, para onde você enxerga teus próximos passos? Como é que você... O que te alimenta daqui para frente? O que você está enxergando no teu horizonte aí de 2 anos para frente? Cara, assim, o que me alimenta daqui para frente, o que me trouxe até aqui, foi a curiosidade. Eu sempre fui muito curioso. Então, a curiosidade, e não é frase feita, não, a curiosidade de desaprender algumas coisas que eu fazia lá no passado para aprender coisas novas é o que me motiva. Primeira parte. A segunda parte, não tem jeito, você viu os olhos brilhando, assim. Enquanto eu entender que eu estou influenciando de forma positiva quem está próximo de mim, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. O dia que eu entender que isso de fato não faz mais sentido e eu não perceber isso, aí eu, sei lá, vou vir o consultor, vou fazer qualquer outra coisa aí, não sei, vou pescar, vendo tudo e vou para o mato, sei lá, alguma coisa eu faço. Muito bom. Bom, quero te agradecer, Marcelo, por essa entrevista. Pelo bate-papo super enriquecedor aqui, te desejar sucesso aí nesse ano que se inicia e nos projetos do Carrefour também. Eu que agradeço, momento fantástico, passou muito rápido, falar disso tudo me faz um bem danado, obrigado pela oportunidade e estou à disposição, se precisar de mais algumas coisas, outros temas aí a gente tenta ajudar também, foi muito legal. Lá em casa. Precisa de uma alfacezinha, a gente entrega lá também, não tem problema nenhum. Maravilha, obrigado. Obrigado, sucesso.